E hoje nós vamos falar sobre a crise dos dividendos da Petrobras e como isso nos afeta como investidores. A Petrobras ofertou mais de 2 bilhões de ações ordinárias que dão direito ao voto e mais de 1,5 bilhão de ações preferenciais sem direito ao voto. O valor negociado alcançou 115 bilhões de reais. O governo conseguiu ampliar a sua participação no controle da empresa dos atuais 40% para 48%. Dependendo do governo, ele não quer sócio, ele quer apenas alguém que financie as suas atividades e depois, na hora dele dividir os lucros com quem confiou nele, ele começa a criticar essas pessoas como se ele não fizesse parte disso. Pessoal, se vocês minimamente acompanham as notícias da Petrobras, vocês devem ter percebido que no início do mês de março começou um burburinho sobre a situação dos dividendos da companhia. O Conselho de Distribuição de Dividendos, ele fez uma proposta de distribuir 14 bilhões e manteve 43 bilhões destinados a uma reserva estatutária. Então esse valor não vai ser, em tese, distribuído para o acionista. Então começou uma certa crise em relação aos dividendos entre os acionistas e o próprio governo. Isso fez com que o presidente da República tecesse críticas contra o investidor que esperava esses dividendos, chamando os investidores de dinossauros velozes que só querem tudo para si e nada para o povo, dizendo que o acionista ele está fazendo choradeira em relação aos dividendos, que deveria pensar mais no povo e toda aquela conversa que só o Lula sabe fazer muito bem. Mas beleza, qual que é o problema disso? Isso deixa muito claro que o governo ele não quer sócio. A gente pode achar que é um problema dos acionistas da Petrobras. Eu não tenho Petrobras, então dane-se o resto, dane os investidores ali, né? O problema, na verdade, é um pouco maior. A gente está sendo administrado por um governo que acredita que o investidor é um animal selvagem que quer lucro a tudo que custa e não está nem aí com nada. Eles acham que o empresário é malvadão. E isso vem da teoria do Marx, é um erro da teoria do Marx. Eu sempre falo que ele considera o empresário como um explorador, só que o empresário ele é um tomador de risco. E vocês vão ver ali mais para frente, que eu vou mostrar para vocês, como que acontece a tomada de risco por parte do empresário, por parte do investidor, que coloca o seu dinheiro ao mercado, que abre uma empresa para que ele consiga ter um lucro lá na frente, a expectativa de que aquilo vai dar algum retorno para ele, mas no momento ele não tem nada. Então ele utiliza o dinheiro dele que ele guardou, da família dele, que ele poderia ter vivido naquele momento, como se não houvesse amanhã, ele guarda pensando no futuro dele, e depois vem o governo, na hora de devolver esse investimento, vem chamando ele de dinossauro feroz, vem chamando ele de explorador. Quando Lula se refere ao mercado, a gente tem que entender que o mercado ele é feito de pessoas. Ele não é feito de instituições ali enormes que o banco é banqueiro, que é o mercado. Não. As pessoas compram as ações através dos bancos, através das corretoras, através dos fundos de investimentos. Fundos de investimento representam milhares de pessoas que colocam seu dinheiro ali. No Brasil, a gente tem 3 milhões de pessoas cadastradas na Bolsa de Valores. Então, o mercado são pessoas comuns, são pessoas que querem se aposentar, entendeu? Não são pessoas que querem explorar os outros. Então, o lucro não é crime. Ter lucro não é crime. Embora o governo insista em jogar as pessoas umas contra as outras, dizer que o mercado não está preocupado com ninguém, nada, ter lucro não é crime. Ele é uma recompensa, ele é um prêmio pelo investidor ter poupado seu dinheiro e tomado risco. Então eu vou mostrar para vocês agora o que acontece quando você tem o governo como sócio e por que alguns investidores não investem em empresas que têm o governo como sócio majoritário, empresas, de certa forma, estatais. Porque o governo, dependendo do governo, ele não quer sócio, ele quer apenas alguém que financie as suas atividades e depois, na hora dele dividir os lucros com quem confiou nele, ele começa a criticar essas pessoas como se ele não fizesse parte disso. Pessoal, vou mostrar para vocês aqui o que é o risco de você ter o governo como sócio.
Para encurtar o assunto, ele não quer sócio. Ele quer alguém para financiar ele. Ele quer o teu dinheiro. Mas ele não quer que você seja sócio dele. Por que eu falo isso? No ano de 2022, a Petrobras ela teve o maior lucro de toda a sua história. Um pouco por causa da pandemia, que teve um aumento do valor da commodity do petróleo e estava praticando preço internacional. Então ele teve um dos maiores lucros da história. No ano de 2023, o presidente da República ele já começa a tecer críticas para os acionistas. Fala que é uma loucura o que nós estamos fazendo com os dividendos, que a Petrobras não é um patrimônio apenas das pessoas que são acionistas, tem que fazer investimentos, temos que pensar na Petrobras como empresa, um papel estratégico para o Brasil, aquele discurso todo bonito. Ele afirmou que a Petrobras estava distribuindo dividendos para acionistas de forma criminosa, né? No ano de 2024, esse ano, agora início do mês, ali o presidente de novo tecendo críticas para a Petrobras, né? Falou que no início de março, falou que a Petrobras resolveu agraciar os acionistas minoritários com dividendos, com a distribuição de dividendos, em vez de investir na indústria do país. Depois o tom dele começou a aumentar. E falou que a relação dos dividendos é uma choradeira do mercado e que a Petrobras não deve pensar somente nos acionistas. Chamou o mercado financeiro de dinossauro voraz que quer tudo para ele e nada para o povo. Só que eu quero que vocês entendam aqui que a fala do presidente da República ela não leva em conta que quando o governo precisa do acionista, precisa do dinheiro do acionista, eles pedem o nosso dinheiro e ainda comemoram quando a gente investe na Petrobras. Foi o que aconteceu no ano de 2010, quando a Petrobras fez a maior captação para uma empresa da história. Ela precisava de dinheiro para investir nos postos do pré-sal e eles já estavam com endividamento alto, então a empresa ela consegue dinheiro de duas formas, né? Ou retendo o lucro, ou fazendo empréstimos, ou indo ao mercado e emitindo ações para que o mercado invista naquele projeto. E quando a gente investe num projeto de uma empresa, a gente espera que lá na frente essa empresa dê o retorno para o acionista. Então no ano de 2010, a Petrobras foi uma das maiores ofertas de ações da história, 60 bilhões de dólares, o valor levantado chegou a 120 bilhões de reais, sendo num valor por ação ordinária a R$ 29,65 e ação preferencial a R$ 26,30. Então o investidor, lá em 2010, entregou R$ 26,30 por ação para a Petrobras, a fim de que ela investisse no pré-sal, conseguisse lucro e com aquele lucro ela fosse distribuindo para o acionista. Naquela época, inclusive, o presidente Lula destacou o feito histórico de capitalização da Petrobras. Ele disse que ele deixava a presidência como presidente que participou de forma honrosa do momento mais auspicioso do capitalismo mundial. Nessa época ele era capitalista, ele precisava do capitalismo, então ele era capitalista. Nunca antes na história da humanidade nós tivemos um processo de capitalização na envergadura que a nossa Petrobras está fazendo aqui hoje. Então o que aconteceu? A empresa pegou dinheiro aqui e eles foram distribuindo dividendos aqui. Aqui vocês podem ver que a empresa teve prejuízo 2014, 15, 16, 17, depois conseguiu reverter alguma coisa aqui. Então o investidor ele ficou desde 2011 aqui, ó, recebendo dividendos e aqui nada, pelo que ele investiu. Eu coloquei no Excel aqui para vocês terem noção do que aconteceu. Ó. No ano 2011, 89 centavos, 52 centavos, 78 centavos, 89 centavos, daqueles 26 lá que ele colocou. 2015, 16, 17 nada, 2020 nada. O investidor só conseguiu sair do 0 a 0, ele só conseguiu sair do 0 a 0 no ano de 2022. Somando os dividendos que ele recebeu desde 2011, ele conseguiu sair do 0 a 0 em 2022. Em 2023 ele chegou ali a R$ 34, já teve um certo lucrinho. Isso sem falar do preço da ação, da valorização da ação que está em 35. Só que como a gente investe como sócio, aqui não importa tanto, né? A gente quer o retorno que essa empresa deu para a gente conseguir investir em outras coisas e sair não ficar tão exposto à mesma empresa. Então entendam, o investidor ele ficou 12 anos para receber o valor que
que ele investiu. E na hora que ele vai começar a colher os lucros que ele mereceu, pelo valor que ele investiu lá, vem o governo e fala que está agraciando acionistas com um dividendo, vem o governo e fala que é uma choradeira do mercado querer receber o dividendo, veio o governo chamar a gente, investidor, de dinossauro voraz, que quer tudo para ele e nada para o povo. E isso é leviano do governo em falar isso aí. Então eu quero que vocês entendam que o governo, quando ele precisa do dinheiro do investidor, o investidor serve, mas quando ele vai dividir esse lucro com o investidor que é criminoso, o investidor que não pensa no pobre, o investidor que quer tudo quer tudo da Petrobras e nada para o povo. Isso não faz muito sentido. Outra crítica que eu tenho em relação à crítica do Lula sobre a Petrobras, eu vou chamar um investidor de poupador para a gente entender que o investidor é um poupador, né? Ele chama o poupador de explorador, dizendo que a gente não está nem aí pro povo, né? Só que o que acontece? Esses dividendos que a Petrobras deixa de distribuir, eles vão para o caixa da companhia. Eles não vão para o caixa do governo. Então, se o governo quer que esse dinheiro vá para o povo, para fazer as atividades lá do governo e tal, ele deveria fazer a distribuição de dividendos para que esse dinheiro fosse para o caixa do governo e assim servisse para distribuir para o povo, né, nas políticas públicas, né? Se esse dinheiro fica na companhia, a gente não tem certeza de que ele vai ser bem administrado. E de fato ele não foi, né? A gente viu ali que no ano de 2014 até 2017 a empresa deu prejuízo. 18, 19, 20 a empresa teve um resultado bem abaixo do esperado. Isso que eu nem falei dos problemas que a empresa teve com corrupção. Então, o governo fala dos acionistas, que os acionistas querem dinheiro, só que o governo não esquece, na verdade, não há nenhum... Quando se fala do governo, não há coincidências, mas ele finge que esquece que ele é sócio majoritário da Petrobras. Então, o governo, quando ele fala dos acionistas, ele está falando de si mesmo. Isso é estranho. Então, por isso que o governo não é o melhor sócio para você ter. E se acaso você decida ter uma estatal como empresa na sua carteira de investimentos, saiba que existe o risco do governo. Então saiba precificar isso. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, peço que vocês se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, para que o YouTube reconheça que esse conteúdo é relevante e indique para mais pessoas. Valeu, sucesso a todos!